Se eu te dissesse que Belém não nasceu com os portugueses? Antes de 1616, essa cidade já existia e quase ninguém te contou essa parte da história. Então fica aí. Afinal, qual é o primeiro bairro de Belém e como é que ele surge? Esse é o nosso problema de hoje e a gente vai resolvê-lo olhando um pouco para a história de Belém e da Amazônia do século XVII. A primeira coisa que eu preciso explicar é que, na verdade, Belém não nasce a partir da chegada dos portugueses. Ela já está intimamente ligada a uma ocupação milenar realizada pelos povos originários, os povos indígenas, nessa região. O historiador Aldrin Figueiredo, por exemplo, já aponta que já existia uma ocupação muito anterior à chegada de Francisco Caldeira Castelo Branco, que acabou sendo identificado como fundador da cidade sob a ótica portuguesa, presta bem atenção. Todo esse território era chamado de Mairi, e essa Mairi indígena tinha como uma das principais características a forte presença dos tupinambás. Essa presença se manifesta sobretudo com duas dimensões, com duas características muito importantes. A primeira delas é relacionada à alimentação. Muitos dos alimentos que nós consumimos cotidianamente, hoje, está diretamente ligada a essa dieta dos povos muito anterior à chegada dos portugueses. Por exemplo, dois exemplos clássicos, a mandioca e o açaí. Mas em 12 de janeiro de 1616, essa chegada dos portugueses ia mudar a região de uma forma muito direta. Primeiro com a criação de um forte, e esse forte, aqui no norte, deveria ter a missão de proteger a região, principalmente contra franceses e holandeses. Essa estratégia foi tão significativa que o forte hoje foi pensado como um entreposto militar entre o Oceano Atlântico, a Baía do Guajará e o Rio Pará. Muito interessante, né? Esse forte dá início à ocupação portuguesa da região, e aí vem uma pergunta central. Como essa cidade passa a se organizar do ponto de vista português? Para isso, eu vou te mostrar um mapa que está aí na sua frente, que não é exatamente do período, mas uma projeção de como seria Belém lá por volta de 1680, ainda no século XVII. Esse mapa é possível identificar, por exemplo, o Forte do Presépio, como eu estou marcando aí. E além disso, é importante lembrar que ele não era apenas como nós vemos hoje. Originalmente, o Forte do Presépio era construído de palha, madeira e barro. A partir desse ponto inicial, surge também a primeira edificação religiosa da cidade, dentro do forte, que é a Capela de Santo Cristo. A partir do forte, forma-se a primeira rua da cidade, e isso é fundamental, não é aquela rua do lado do Forte do Presépio com a Igreja de Santo Alexandre, que é a Rua da Ladeira, não é não. A primeira rua de Belém, ela vai do Forte do Presépio até a Igreja do Carmo, criando, por exemplo, a Rua do Norte. Hoje nós chamamos essa rua de Siqueira Mendes. E é nesse sentido que Belém começa a crescer, a partir do forte, seguindo para a Rua do Norte, avançando em direção ao interior, com destaque à ocupação ao longo do rio Guamá. A Igreja do Carmo, por exemplo, pertence aos padres carmelitas e tem um papel fundamental nesse processo. Os carmelitas possuíam extensas terras na Amazônia, e uma dessas possessões incluía justamente a região do rio Guamá, onde, por exemplo, e isso é muito bacana de explicar, está o bairro do Guamá. Além disso, a primeira transversal importante desse traçado urbano é a antiga Travessa do Palácio, depois chamada de Travessa da Vigia e hoje conhecida como Félix Roque. Mas presta atenção, no cruzamento entre a atual Siqueira Mendes e a Félix Roque, surge no final do século XVIII uma das mais importantes edificações civis da arquitetura da Amazônia, que é a Casa Rosada, essa que você está vendo aí na sua frente. É assim que surge o primeiro bairro de Belém, conhecido como o bairro da Cidade, também chamado de Freguesia da Sé, por causa da igreja, claro. Ele representa o primeiro núcleo de ocupação portuguesa e ponto de partida para a expansão da cidade e da presença colonial aqui na Amazônia. Do lado direito do mapa, você tem um outro bairro, que é o bairro da Campina. Bom, mas essa história já é um outro vídeo. Se você puder, curta, compartilha e aproveita para assinar esse canal aqui. Assim você fortalece o nosso trabalho de divulgação científica e nos ajuda a contar a história da Amazônia de forma crítica, acessível e conectada com os dias de hoje. Curte lá e assina, por favor.